Olá, boa noite. Meu nome é Victor Hugo, gosto de ser chamado de menino. Sou trabalhador do Centro Espírita Esperança e Amor, da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, do nosso querido Brasil. E nós estamos aqui hoje iniciando o programa Espiritismo em Vida, com o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, que são os escribas e a sinagoga. Para que a gente possa compreender, vamos lá no que Kardec, na Notícias Históricas, ele tem a nos falar. Ele vai dizer assim: escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. E Kardec, acerca da sinagoga, vai dizer: do grego sinagoga, assembleia ou congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação às festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e as do Tabernáculo. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou dos doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas das cidades por eles habitadas servem-lhes de templo para a celebração do culto. Então, acerca do tema de hoje, escribas e sinagoga, Allan Kardec nos trouxe essas orientações para que a gente possa compreender melhor, a fundo, o que os escribas e as sinagogas representam dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. A gente precisa se remontar a alguns fatos que dentro da cronologia humana se deram, influenciando toda uma conjuntura social. Allan Kardec deixa claro que, ao trazer isso, logo no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem ele por objetivo informar-nos acerca de determinados assuntos que serão importantes para a compreensão da mensagem evangélica. Dessa forma, quando a gente tem contato com isso aqui, que parece às vezes tão distante, na verdade, temos por objetivo adentrarmos com mais propriedade aos ensinos do Cristo, as palavras que ele derramou de forma tão abençoada sobre a terra. E como ele não vem de forma descontextualizada, mas ele atua sob determinado período e com bastante propriedade, ele se utiliza dos costumes ali para trazer as verdades divinas.
como um bom professor que, reconhecendo a necessidade de fazer o seu ensino chegar até o aluno, utiliza daquilo que é palpável, daquilo que é compreensível ao aluno. Apenas mais um detalhe fundamental. O Espiritismo trabalha dentro de uma ideia de progresso. Existe uma lei que guia todo o universo, que é a lei de progresso. Tudo aquilo que existe como criação está subordinada à lei de progresso. Não se organiza de maneira isolada, mas está sendo conduzida por Deus. E como o Criador não se engana, não se contradiz, o que ele cria passa por etapas e por processos. Nós temos a primeira revelação, temos a segunda revelação e o Espiritismo, que é a terceira. Portanto, nessa gradação, nessa sequência, nessas etapas que estão transcorrendo, a gente vai percebendo o trabalho divino, que com coerência, com coesão, ele vai alargando, ampliando ainda mais o campo da nossa compreensão acerca das verdades divinas. Feito essas considerações, acho que agora a gente pode pensar um pouquinho mais historicamente para que a gente consiga aprender e extrair o máximo de conhecimento desses dois itenzinhos que estão nas notícias históricas. Nós temos uma informação muito importante de que Salomão, o rei Salomão, figura destacada do Antigo Testamento, ele foi solicitado, inspirado para criar um templo. Templo esse que hoje conhecemos, o Templo de Jerusalém, mas que foi fundado por Salomão, que a princípio tinha esse nome, Templo de Salomão. Era o templo em Israel que servia então como esse ponto, esse lugar de contato com a presença divina. Esse templo que representava então o mais alto grau de religiosidade, o contato com ele. Só que ali Salomão, que governava até então Israel, acaba morrendo. E seu filho, Roboão, ele assume o trono. Devido a algumas divergências que acontecem, Israel é dividido em dois. Nós teremos então o reino de Israel, que compreende ali algumas regiões próximas a Samaria, e nós igualmente teremos o reino de Judá, ao sul, com a capital de Jerusalém. Nós temos o reino de Judá. Esse reino de Judá era uma região bastante importante, que possuía, ficou então com esse templo, que ali era um ponto de religiosidade, ali era um instante de oração, de contato, de comunhão com a divindade. Só que, como existia naquela época bastantes disputas, essa questão da dominação de povo sobre povo, a gente acaba tendo uma invasão desse reino de Judá por parte do Império Babilônico, por causa do ataque de Nabucodonosor. E ele provoca então o exílio do povo judeu que vivia ali no reino de Judá. Ele provoca esse exílio. Esse povo, ele é então constrangido a ir para algumas cidades do Império Babilônico.
como a fé era algo muito marcante nesse povo, e eles não mais tinham aquele templo que Salomão edificara quando no seu reinado, porque eles foram expulsos de sua terra, como eles já não tinham mais templo, eles tiveram então que criar outro ambiente para que fosse realizar as orações, para que fosse conservada a tradição judaica, para que fosse conservado o judaísmo. Daí então surge o quê? As sinagogas, que no seu termo, como Kardec vai informar, do grego, tem esse sentido de congregação, de reunião. Então, ali os judeus que não mais estavam na sua terra, eles começaram a se congregar, a se reunir com um objetivo. Se reunir com um objetivo. Essas reuniões elas se davam por vezes em casas privadas, enfim, diversos locais. Mas as pessoas ali se reuniam para ter o contato que até então era tido no templo, o único templo de Israel, que devido à morte de Salomão passaram a pertencer então ao reino de Judá, e que devido à invasão do povo do Império Babilônico, esse templo ele foi destituído dos judeus. E aí eles tiveram que se reinventar. Como na vida é sempre importante, a gente não vai deixar de fazer o bem, porque uma coisa ou outra está sendo um obstáculo. Paulo, é interessante, ele vai falar assim: ponde de lado todo obstáculo e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se a gente ficar preso nos obstáculos, por sinal, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E às vezes a gente se esconde até mesmo por trás das desculpas. Imagina se o povo, naquele momento, o povo judeu, tivesse colocado essa desculpa, falar: não, agora não tem jeito mais, essa ideia de monoteísmo, de religiosidade vai morrer. E aí a gente não teria continuidade dessas revelações da maneira que se deu. Por mais que o povo judeu tivesse as suas limitações, eles foram muito importantes. Ali Deus havia confiado ao povo de Israel essa primeira recepção da semente, né? Onde a revelação de Deus único ela foi dada, ela foi concedida. E por isso, nesse momento, essas sinagogas elas se tornaram um lugar importante. Só que, vamos dizer, é preciso alguém para ensinar. E como não só os judeus se concentraram em um só lugar, mas eles se disseminaram por várias cidades do Império Babilônico, não era necessário somente pessoas para ensinar. Era indispensável também ter os textos, que até então no templo se tinha tudo isso. No templo de Jerusalém se tinha tudo isso. Mas como eles foram destituídos de lá, era preciso ter mais cópias. Era preciso ter mais cópias daquelas escrituras sagradas. É daí que surgem os escribas, os nossos companheiros copistas. Eles vão copiar. Hoje a gente tem a impressora, que agiliza profundamente a divulgação de livros, de ideias, de conteúdos. Mas naquela época, a impressora tinha um nome, mão, e era um trabalho criterioso, era considerado o artesão da palavra, porque ele utilizava técnicas. A gente não tinha naquela época o papel como a gente tem hoje. Ali naquela época a gente contava com os papiros, eram feitos de couro, né? Então
era uma coisa muito diferente do que a gente tem até então. Surgem esses escribas, essas pessoas que vão ter mais técnica para copiar, e porque elas iam acabar fixando bastante as ideias, né, escritas, traduzidas ali naquelas escrituras, eles acabavam também explicando a seu turno a lei proposta pela Torá, os mandamentos, enfim, toda aquela cultura, eles acabavam por ensinando ao povo comum que se reunia ali nas sinagogas aquelas mesmas indicações divinas que foram tragas a Moisés. É preciso a gente lembrar de uma curiosidade. Moisés é o primeiro copista que a gente tem, que ele recebe diretamente do Criador, ali da inspiração divina, os mandamentos do Monte Sinai. Ele recebe essa tarefinha, o primeiro copista, o primeiro intermediário para que as verdades sagradas elas tivessem um acesso a um pouco aqui da Terra. E assim por diante a gente foi percebendo a repercussão. Esses copistas foram muito importantes, não só no Antigo Testamento, mas igualmente no Novo Testamento. E esses copistas, eles tiveram uma importante função, porque a gente vai ver, por exemplo, as cartas de Paulo, as anotações de Levi dos evangelistas precisavam de cópias. Quem que fizeram? Os escribas. Era um serviço altamente caro naquela época, altamente caro, mas foi fundamental. Então esses escribas, eles atuavam como copistas das escrituras sagradas, a princípio no Antigo Testamento, e posteriormente no Novo Testamento. Eles auxiliarão igualmente na difusão das ideias que o cristianismo era portador. Então, relembrando os ocorridos, Salomão cria o templo, ele edifica o templo material ali, que passa a ser o centro de todo o culto, de toda a religiosidade. E vale a gente também lembrar o que acontecia nesse tempo. Ali eles ofereciam sacrifícios. Os animais, ali eram levados os animais que eram sacrificados como oferendas a Deus. Havia esse sacrifício de animais no templo. Essa era a forma de se adorar a Deus, de se estar em contato com Deus até então. Você sacrificava os animais e entregava pelos pecados que o povo até então cometia. Essa era a única forma. Como Salomão morre, o seu filho ele não consegue manter a unidade de Israel, a gente tem a formação de dois reinos, que é o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel compreendendo ali as cercanias da Samaria, e o reino de Judá compreendendo ali os arredores de Jerusalém. E em Jerusalém permanecia até então o templo. Mas como o templo Judá sofre alguns ataques pelo Império Babilônico, aquele império vai destituir o povo judeu do seu lugarzinho, da sua casinha, e vai mandar eles para algumas cidades nos arredores da Babilônia, ali no Império Babilônico. Dessa forma, não deixando essa crença do Deus único, mantendo a coesão dos princípios e dos valores que abraçavam, surgem as sinagogas para servir então agora do templo.
para aquele povo que não mais se encontrava na sua terra, não mais tinha aquele templo de Jerusalém e precisava de outro lugar. Essas sinagogas, acrescentando agora um detalhe, elas tinham alguns lugares especiais. Tanto que a gente vai ver que Jesus ele comenta acerca desses lugares especiais. Ele diz assim: se você for numa festa, você não vai procurar os melhores lugares, as melhores cadeiras, porque ali tinha algumas cadeiras que ficavam separadas justamente para as pessoas que tinham maior destaque. Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, todos tinham um localzinho de destaque. Deus aconselha a gente não ir buscar esses locais de destaque, mas sentar ali mais tranquilo, no meio comum, que posteriormente, se o dono ali da festa nos convidasse, a gente seria conduzido aos melhores lugares, mas que isso não deveria ser feito por nós. E aí ele vai dizer que os exaltados, aqueles que se eleva seria rebaixado, e aquele que se rebaixasse ele seria elevado. Então essa sinagoga ela assume uma função importante, muito importante. Dali a gente percebe o ensino. Ali mantinha-se a tradição judaica do povo judeu, e esse povo judeu com isso conseguia perseverar, mesmo distante da sua terra, no cultivo da fé. Eles vão voltar mais tarde para o seu lugarzinho, né? Vão voltar mais tarde para a sua casa, para o reino de Judá, vão reconstruir de novo o templo. Mas as sinagogas, elas ficaram ali como um lugar importante, que os escribas, que eram os copistas da lei, porque era necessário, né? Como houve a divisão do povo, precisava que esse povo ele tivesse contato com as escrituras. Foi feito então cópias para que fosse mandado para vários lugares e o povo que estava ali separado tivesse condições de manter a unidade mesmo distante. Eles tivessem condições de manter a unidade mesmo distantes. Dessa forma, compreendendo um pouquinho desse percurso histórico, a gente reconhece então que os escribas eles tiveram uma função importante, que igualmente as sinagogas elas foram fundamentais. Tanto os escribas quanto as sinagogas foram fundamentais. Mas agora percebamos um pouquinho mais no Evangelho de Jesus como isso acontece. Percebamos um pouquinho melhor como no Evangelho de Jesus acontece. Porque Kardec vai colocar uma coisa curiosa, né? Jesus, ele sempre que ia ser mais enérgico, ele se dirigia a um povo, a uma determinada seita, aos fariseus. Ele se dirigia aos fariseus. Mas ele não considerava tão somente os fariseus. Ele sempre fazia um adendo ali, juntava os escribas também. E aí a gente precisa entender por que escriba e fariseu são relacionados por vezes por Jesus com criaturas hipócritas. A gente precisa compreender isso. Existia por parte dos judeus, principalmente por parte dos fariseus, que eram os doutores da lei, que tinham maior conhecimento. Existia por parte deles assim uma obediência muito grande aos costumes exteriores, às práticas externas, aquilo que até então era necessário ser feito. Só que isso não havia nenhuma reflexão, era um costume obedecido e pronto. Eles
mantinham essa aparência de pureza frente ao povo devido que a esses costumes obedecidos. Lavar a mão antes das refeições, fazer isso, fazer aquilo, enfim. Jesus, como ele tinha uma proposta de formação do reino dentro da criatura humana, ele vinha com outras nuances. Ele direcionava os corações para outras nuances, para outras perspectivas, que até então não eram consideradas pelos fariseus, ou se eram consideradas, não tinham toda a atenção. Então, para um fariseu, por exemplo, o dia de sábado tinha que ser mais do que sagrado. O sábado é mais do que sagrado. E era ali de uma forma irrefletida, muitas vezes seguido algumas coisas de forma muito cegamente. Eles não tinham tanta reflexão. E Jesus, por exemplo, confrontando esses costumes, ele cura do sábado, que para eles é considerado uma afronta. Mas Jesus alerta que o sábado havia sido criado para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, era uma oportunidade que aquele sábado que era considerado sagrado, né, que era o dia que eles não faziam nada. Assim, em relação aos trabalhos, às atividades comuns, era um dia de dedicação maior à divindade, né? Só que qual forma melhor de se dedicar à divindade do que fazendo o bem? Essa é a melhor maneira de conexão que é por isso mesmo a gente tem. E o Cristo vinha nessa direção. Os fariseus, eles iam nessa contrapartida. E os escribas, como eles conheciam muito a lei, né, porque eles escreviam, eles copiavam bastante, eles apoiavam profundamente as ideias dos fariseus. Então eles se confundiam em termos de propósitos. E Jesus sempre, quando vai advertir, ele sempre dá um sabãozinho, não só nos fariseus, mas igualmente nos escribas, por causa do quê? Dessa cegueira, dessa perfeição externa que na verdade não estava levando a lugar nenhum. Antes estava mostrando quão escravizados eles estavam ainda em costumes tão grotescos, tão animalísticos. Então, a partir disso a gente percebe que esses escribas tiveram sim uma importância, mas que igualmente, por a maneira que geriam essa lei, eles acabaram sendo repreendidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que denunciava então essa pureza externa em detrimento da pureza interna. Tá. A gente compreendeu um pouquinho melhor do que os escribas também no Novo Testamento, a relação que tinham com eles. Agora voltemos à temática sinagoga, né? Já que as duas estão mais ou menos conectadas. Voltemos à temática sinagoga. Esse lugar, na época em que Jesus nasce, ele tem uma relevância muito grande, né? Ali, quando Jesus nasce, os fariseus, os escribas, eles pregavam, estavam ensinando ao povo essas verdades que eles haviam recebido. Ali, nas sinagogas, acontecia isso. E Jesus, reconhecendo que o povo ia ali com esse objetivo, o que ele fez? Ele aproveitou. Há um episódio de Lucas, por exemplo, Kardec fala aqui, né, que por vezes as pessoas se reuniam nas festividades, e há uma festividade que Jesus participa, há uma festividade que Cristo participa enquanto ele era criança ainda, né? Neném de tudo, mas já lúcido, com a consciência extraordinária, com a consciência extraordinária. Jesus, ele vai ali, ele entra na sinagoga, levanta-se para ler, e o profeta Isaías fecha o livro,
devolve o assistente, assenta-se e começa a explicar o texto. É incrível, porque assim, ninguém esperava que ele fizesse isso. O Cristo utiliza daquele espaço de congregação, de reunião do povo judeu, para ali trazer agora as novas ideias, ou melhor dizendo, o aprimoramento das ideias que até então, em seu princípio, foram tragas por Moisés. Cristo prosseguia na lei do progresso, nessa tarefa de auxiliar aquele povo a pensar, mas sobretudo a edificar em si mesmo as verdades que se irradiam por toda parte. As verdades que se irradiam por toda parte. Cristo, então, desde pequenininho já frequentava sinagogas. Se a gente for ver lá no Boa Nova, por exemplo, Humberto de Campos, que um doutor da lei já estava, porque Maria, José, né, percebendo que Jesus se despontava, eles queriam ingressar ele para que ele fosse o representante da lei até então. Percebendo as suas qualidades e tudo, Maria, principalmente naquele coração de mãe, tinha algumas preocupações com o futuro, então ela queria levar ele para aquele curso, para aquela rota. Só que Jesus, não desconsiderando o coraçãozinho dela, mas falava que ele já estava na escola. Toda preparação é útil e verdadeira, é importante, mas que ele em si, naquilo que ela queria propor de aprendizado para o coração dele, ele já tinha noção, ele já possuía consciência verdadeira acerca daquilo tudo. E aí ela fica meio apreensiva, né? E Jesus, ao invés de ir para o mundão, ele fala assim: mas calma, eu vou ficar na melhor escola para aprender essas leis sacrossantas. Aí nesse mesmo dia ele pede ao pai José trabalhinho na carpintaria e fica ali na convivência da família, faz do próprio lar um templo e divulga essa boa nova, enchendo a casa de ânimo e de esperança. Essa é curiosíssimo, essa passagem que acontece justamente no início da vida do Cristo em relação à sinagoga. Nas festividades ali, salvo engano, na Páscoa, o Cristo se perde dos pais e fica então na presença ali do povo que estava na sinagoga. Não só na infância, mas o Cristo prossegue utilizando essas sinagogas para estender esse reino dos céus aos corações humanos. Ali nas sinagogas ele cura, ali nas sinagogas ele expulsa os maus espíritos, nas sinagogas ele ensina, ele faz coisas lindíssimas junto ao povo que até então já estava acostumado a permanecer ali naquele local justamente com essa proposta. Ele aproveitou esse pontinho de luz, né, para irradiar-se. Ele ia de canto a canto fazendo tudo isso. É curioso que nós temos Jairo, que é um dono de sinagoga. As sinagogas, elas eram criadas por alguém. Era um sinal de beneficência ao povo judeu, porque ali havia um investimento. E Jairo era uma autoridade. E ele cria essa sinagoga e ele vai buscar Cristo, porque a sua filha estava doente. Ele quer uma pessoa importante, uma pessoa que compreendia a lei, poderia buscar tantos corações para socorrer a sua filha.
ele vai para o Cristo, que reconhecia que para determinadas coisas só quem tem um maior grau de elevação, e isso é curioso em Jairo, que mesmo estando por dentro ali daquela classe, ele possuía uma fé grandiosa, no instante de dor ele reconhecia a autoridade de Jesus e que ele, naquele instante, ele poderia auxiliar a sua filha. Então, essa sinagoga envolve o Cristo, porque ele utilizava assim esses ambientes de congregação, de reunião. Mas não só ele. Nós temos que também Paulo utilizava. Os cristãos se utilizavam. Como o Cristo desencarna, ele deixa a tarefa na mão dos apóstolos, os que até então eram discípulos, que devido ao desencarne deles se tornam apóstolos, eles falam, eles também vão se utilizar das sinagogas, mas o principal deles é Paulo, que visitou vários lugares e que ia ali com esse intuito de disseminar a mensagem cristã, de levar a mensagem cristã para os corações humanos, para amparar os corações humanos. Então esse lugarzinho foi mais do que especial. Não só foi um ponto importante para os judeus, e daí surgiu os escritos, mas igualmente auxiliou Jesus, como auxiliou a continuidade do cristianismo primitivo. Como posteriormente teve também o seu devido impacto na continuidade do culto à cultura judaica. Em termos gerais, apresentando esses dois itens, a gente poderia falar dessas características. A gente poderia recordar aqui de muitas passagens, mas nesse momento eu acho que fica, dá para a gente ter uma noçãozinha da importância de ambas esses dois pontos para a compreensão da mensagem do Evangelho. Então, situando melhor no contexto histórico, os costumes, que a gente vai perceber um pouquinho melhor da grandeza de tudo que aconteceu, da paciência, do cuidado de Jesus. Cristo tinha essa capacidade de aproveitar as circunstâncias para iluminar os corações, para parar as almas. E é extraordinário como fez tudo isso. Agradeço então a oportunidade de estar aqui com vocês, ao convite concedido por parte do nosso irmãozinho. Espero que a gente possa aprender mais junto. Semana que vem continuaremos então com esse projeto, Espiritismo e Vida, esse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo David Ascenso. Davi, perdão se eu estiver errado na pronúncia, e ele irá continuar estudando os saduceus e essênios ainda dessas notícias breves. Deus nos abençoe a todos, que os nossos corações sejam guardados na santa paz de Deus. Até mais.